você está amarrado, você quer desenvolver, você quer fazer, você tem ideia, você tem projeto, mas não consegue andar, não consegue desenvolver. O Senhor está esperando o seu quebrantamento, o seu arrependimento para sarar isso. A produtividade que você precisa. Sabe, às vezes as pessoas estão acordando sem motivo, sem perspectiva de vida, sem produtividade, sem desejo de trabalhar. Por quê? Falta arrependimento e quebrantamento. Aleluia, glória a Deus. Precisa haver arrependimento e quebrantamento, porque, irmãos, a palavra diz que o Senhor resiste ao soberbo, e principalmente ao soberbo de espírito. Está escrito na carta, escrita por Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7. Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe qual é o problema do soberbo? Ele não consegue se sujeitar à palavra de Deus. Ele não consegue se sujeitar a Deus, porque ele é soberbo. O caminho dele, a ideia dele, o pensamento dele é o certo, não a palavra de Deus. Então ele não consegue se sujeitar, ele não aceita a palavra revelar ao coração dele que ele está obstinado, que ele tem prazer em ser rebelde, que ele tem prazer em contrariar a palavra de Deus. O soberbo sempre tem razão, o soberbo nunca perde. Já percebeu? O soberbo sempre tem uma justificativa para permanecer como é, ou seja, para não mudar, para não provocar uma mudança de comportamento em sua vida, para não provocar uma mudança de padrões na sua vida, para não tirar hábitos da sua vida. Ele tem uma justificativa. Olha, eu sou assim porque eu aprendi assim, porque eu nasci assim, e eu não vou mudar. O soberbo não aceita mudar. Mas tem um problema ainda maior, irmãos. O soberbo sempre está apanhando do diabo, porque ele não tem forças para resistir ao diabo. O soberbo não tem força para resistir ao diabo. A pessoa que não consegue se humilhar a Deus, que não entra em quebrantamento e arrependimento diante do Senhor, ela sempre apanha do diabo. Todo dia, praticamente, o diabo está dando um cacete naquela pessoa. Está derrubando ela, está oprimindo ela. E ela sente-se como se tivesse 300 quilos nas costas, e aquele coração, sabe, apertado, esperando o pior acontecer, porque o diabo está batendo nela. O soberbo está apanhando do diabo, porque ele não tem forças para resistir ao diabo. O soberbo é autossuficiente no espírito, ou seja, em si mesmo, ele é cheio de razões e motivos para não precisar mudar. No seu interior, ele é cheio de razões e motivos para não precisar mudar e continuar como é. Sabe aquela música lá? Esse cara é, ou melhor, esse cara sou? Sabe? É mais ou menos assim. A pessoa não quer mudar, ela quer continuar como é, ela não se submete à palavra de Deus. Mas o humilde, a esse o Senhor dá muita graça. O humilde tem força da graça de Deus sobre a vida dele, que é uma força extraordinária, irmãos. A força da graça de Deus, do favor de Deus sobre você, da mão estendida sobre você, é uma força extraordinária, é uma força violenta, porque quando o humilde se coloca contra o diabo e resiste ao diabo, o diabo é obrigado a fugir. Você precisa entender isso. O soberbo apanha do diabo, mas o humilde não. O humilde resiste ao diabo e ele foge, porque o humilde se submete a Deus. A palavra de Deus, Senhor, eu estou errado agindo assim, me perdoa, eu quero sair desse caminho, eu não vou continuar nisso. Senhor, o Senhor falou que isso aqui está me fazendo mal, eu estou pecando, Senhor, eu me arrependo, eu não quero viver assim, eu estou me humilhando diante do Senhor. Sabe, irmãos, o diabo não tem força contra a graça de Deus. Diz no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Como eu disse, mas antes o Senhor dá maior graça aos humildes e principalmente aos pobres de espírito. Quem é pobre de espírito? Aquela pessoa que sabe que necessita desesperadamente de Deus na vida dela. Aquela pessoa que sabe que ela necessita da presença de Deus. A pessoa pobre de espírito, ela sabe no mais profundo do seu interior o quanto ela precisa do Espírito Santo.
A pessoa pobre de espírito não suporta viver distante da graça de Deus. Ah, irmãos, como é maravilhoso você acordar de manhã e o primeiro pensamento que vem na tua cabeça, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está comigo. Eu não estou pobre hoje. Eu não estou miserável hoje. Porque o Senhor habita em mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O Senhor é poderoso, irmãos. O Senhor é maravilhoso. Sabe, o pobre de espírito, ele não é autossuficiente em si mesmo, porque ele sabe que ele depende da graça de Deus, que sem a graça de Deus ele está perdido. O pobre de espírito, ele reconhece todos os dias da sua vida que é um pecador, e que se não for a graça de Deus, a sua vida toda será uma desgraça. E é tão extraordinário, irmãos, porque a pessoa pobre de espírito, ela tem a maior riqueza de todas, a maior herança de todas. A pessoa pobre de espírito, segundo o que Jesus disse, dela é o reino de Deus. Dela é o reino de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então, esse tipo de pessoa, mesmo não sendo autossuficiente em si mesma, e tão dependente do Senhor, ela se torna a pessoa mais rica da face da terra, porque dela é o reino de Deus. Irmãos, quando Deus manda Jonas anunciar a destruição de Nínive, vamos ler Jonas, capítulo 1, versículo 2. Olha o que Deus disse para Jonas. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Sim. O Senhor diz a Jonas, a maldade daquele povo subiu até a minha presença, ou seja, a violência daquela cidade, daquele povo, a perversidade daquele povo, a maldade daquele povo chegou ao céu. E Deus deu uma sentença de juízo. E mandou um pregador ir lá e falar para aquela cidade, Deus vai destruir esta cidade. A maldade daquela cidade subiu aos céus. E aí, irmãos, eu quero deixar um alerta para você. Eu não estou pregando essa palavra porque está tudo bem, porque está tudo numa boa. Ou você acha que no encerramento de uma campanha de 40 dias de milagre, o Espírito Santo vai me dar um tipo de mensagem como essa, para pegar, porque está todo mundo aqui lavado e remido no sangue de Jesus, vivendo de vitória em vitória? Tenho algo para te dizer, não se faça de bobo. Não se faça de bobo. Você está vivendo de derrota em derrota porque não se converte do seu mau caminho. Porque você não se arrepende, porque você não se quebranta diante do Senhor. Sobrou para mim hoje ser o Jonas. Ouvi os outros pregadores. Mas sobrou para mim ser o Jonas hoje. Pois bem, o Senhor diz a Jonas, a maldade daquele povo subiu até a minha presença. Então, como eu disse no começo, eu não conheço a sua vida, não conheço a intimidade dos irmãos, e os poucos que eu conheço e me relaciono aqui, pela minha vida corrida do dia a dia, pelo meu trabalho, os meus estudos, eu não fico de conversa com ninguém praticamente da igreja. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, tem pessoas que a maldade que você está praticando tem chegado aos céus. Tem pessoas que estão ouvindo aqui agora, que vão ouvir depois, na gravação, que a maldade que você está praticando, o seu mau caminho, a sua perversão, está subindo aos céus. Então Deus diz o que era para Jonas pregar. Começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Escuta aqui. Ainda 40 dias você tem para você se arrepender
O propósito dessa mensagem é você se arrepender, se quebrantar, se lançar aos pés do Senhor. Pode contar. 10/9 a 19/10. 40 dias. Você pode contar. Se o Senhor está dizendo, a sua maldade está subindo aos céus, então não rejeite a palavra do Senhor. Entenda o que você está praticando, como você está vivendo, como você tem conduzido a tua vida. Não tente enganar-se a si mesmo. Sabe, eu vou te dar uma dica, você vive com medo, você vive inseguro, você vive debaixo de opressão. E aí de repente você vai lá e pratica aquele pecado. Você vai lá e pratica aquele hábito de pecado. E fica tudo bem, e fica tudo numa boa. Por quê? Você teve um prazer momentâneo, então você relaxou. Eu vou repetir essa dica. Você está vivendo com medo, você está inseguro, você está em opressão, oprimido pelo diabo. Mas aí você vai lá e pratica tal prática. Você vai lá e comete tal pecado. E aí você fica tranquilo, você relaxa. Gálatas capítulo 6, versículo 3 diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu vou também dizer algo para você, não importa o cargo que você tem na igreja, não importa o tempo que você tenha de igreja, não importa o quanto você é importante, reconhecido no ministério, não importa o quanto você é reconhecido pelas pessoas, não importa. Deus não negocia a sua glória, Deus não é injusto e de Deus não se zomba. Deus não negocia a sua glória, Deus não é injusto e de Deus não se zomba. Mas você está tendo a oportunidade de fazer o que os ninivitas fizeram. Jonas 3, do 5 ao 8. Olha o que eles fizeram. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Ouviram Jonas pregar. E a pregação de Jonas foi: a maldade de vocês, a violência de vocês, a perversão de vocês tem subido aos céus, e Deus deu uma sentença de juízo. Pois bem, esse povo tomou uma atitude de quebrantamento e arrependimento. E eles fizeram o quê? Foram desesperadamente buscar o Senhor. Os ninivitas creram na palavra de Deus, jejuaram, se humilharam diante do Senhor, reconheceram que estavam praticando o que é mal. O líder deles, o rei deles, tirou os trajes reais, ou seja, o líder deles, o rei deles, saiu da soberba interior e se vestiu de humildade e mandou que todo o povo se convertesse, cada um do seu mau caminho. Escute aqui, o Espírito Santo está falando para você em particular. Você sabe qual é o seu mau caminho, você sabe aonde está a sua perversão, você sabe aonde você tem praticado aquela prática que Deus detesta. Como, por exemplo, as que eu mencionei aqui no começo da pregação. Embora houve um mandado coletivo, mas a conversão é individual, é de cada um. E quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus. Aleluia! Ainda você tem 40 dias, mas diferente de Nínive, houve um povo que endureceu o coração e se rebelou contra Deus. Está em Hebreus capítulo 3, do 7 ao 10, diz assim: por isso, como diz o Espírito Santo,
Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Irmãos, por 40 anos, Deus fazendo obras maravilhosas no deserto, livrando o povo de continuar escravo do Egito, suprindo todas as necessidades daquele povo por 40 anos, um povo vendo a glória de Deus todos os dias por 40 anos, nuvem sobre eles para mantê-los livres do calor, da insolação, de morrerem queimados de insolação, coluna de fogo à noite para iluminar, não só para iluminar, mas também para guardá-los do frio, para espantar os bichos peçonhentos do deserto, comida enviada por Deus ao deserto, lugar onde não se produzia, lugar seco, sem vida, e Deus mandando comida de forma sobrenatural, água mineral brotando da rocha, irmãos, 40 anos esse povo vivendo isso, a presença de Deus todos os dias ali na tenda da congregação, 40 anos esse povo vendo a glória de Deus, e ainda assim o Senhor disse desse povo: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Porque não se aquebrantavam, não se arrependiam. Diz a palavra que eles eram dura cerviz. O Senhor falava, eles não abaixavam a guarda. O Senhor falava, eles não abaixavam a guarda. E o Senhor tentando prostrá-los e eles aqui, resistindo. O Senhor tentando falar: olha, esse caminho vai te levar para a morte. Não, eu vou morrer. Eu vou viver o meu caminho. Eu vou ser do jeito que eu sou. A qual deles você vai se enquadrar? Aos ninivitas que creram na palavra de Deus? Com apenas uma única pregação? Só uma pregação que foi pregada por alguns dias? E se arrependeram e se converteram dos seus maus caminhos e Deus não os destruiu? Ou você vai se enquadrar aos israelitas que por 40 anos, vendo a glória de Deus, ouvindo a palavra de Deus quase todos os dias, preferiram ser rebeldes e afastarem-se do Senhor, e não conheceram os caminhos do Senhor? Se coloca de pé. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Estou dentro do tempo para encerrar, irmãos. Antes de irmos para a canção e para a oração, está escrito no Evangelho escrito por João, capítulo 3, do 18 ao 21. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta. Qual que é a condenação? A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, dentro desse contexto, se você amar mais as trevas do que a luz, é porque você está decidido que as suas obras são más e você quer continuar no seu mau caminho. E você não quer se arrepender e você não quer se aquebrantar. Então, você está endurecendo o seu coração à voz do Espírito de Deus. E qual foi o alerta que a palavra nos dá? Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o coração como foi na rebelião no dia da tentação no deserto. Pois bem, se você crer em Jesus, e você crê na pregação do Evangelho, se você crê em Jesus, você não é condenado, porque se você crer na palavra, ela vai revelar a você quais são as suas obras más, qual é o seu mau caminho, e você vai se arrepender e se converter do seu mau caminho. E você vai reconhecer a sua maldade e sair do seu mau caminho. Quem pratica a verdade se aproxima da luz para que as suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Então, amada igreja, diante dessa palavra,
Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não se aproximar da luz é não se aproximar de Jesus, é não receber a verdade do Evangelho no seu coração, é não querer mudar, é não querer se converter, porque você decidiu por praticar as suas más obras. Mas o Senhor está dizendo para que haja quebrantamento e arrependimento. Diante dessa palavra, quem quer praticar a verdade se aproxima da luz, se aproxima de Jesus. Quem aqui quer ser quebrantado e se converter do seu mau caminho? Então, irmãos, vamos ouvir uma canção. Eu encerro essa mensagem e na sequência eu quero ministrar uma oração bem breve. Eis aqui a tua igreja, somos o teu povo, Senhor, somos o teu povo que buscamos a sua face.
Estamos diante do Senhor, nos colocando agora em quebrantamento e arrependimento. Logo mais iremos participar da mesa do Senhor, reconhecendo o teu sacrifício naquela cruz por nós. Senhor, o Senhor pagou um preço que não seria possível que pagássemos, mas o Senhor deu a sua vida, entregou a sua vida por nós. Por isso, Senhor, nos colocamos diante de Ti com o coração quebrantado, arrependido, reconhecendo, Senhor, os nossos maus caminhos e se convertendo, Senhor, mudando de direção, mudando de comportamento, mudando de atitude, Senhor, porque queremos prevalecer, queremos viver de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Senhor, em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo, de tocar esse coração, de tocar essa vida profundamente, com quebrantamento, com arrependimento nessa manhã, porque estamos diante do Senhor, do Deus vivo, e o Senhor é amor, Deus é amor. Senhor, e esse amor nos constrange, o teu amor que não merecemos, mas a sua graça o derrama sobre nós. Senhor, esse amor nos constrange, por isso nos colocamos diante do Senhor em quebrantamento e arrependimento. Vem, Espírito Santo, e faz o que quer fazer. Vem, Espírito Santo, e opera o que quer operar. Vem, Espírito Santo, e toma a direção da nossa vida, toma a direção de tudo em nós. Vem, Espírito Santo, em nome de Jesus clamamos nessa manhã. Amém.